Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira e nós começamos mais uma devocional Café com Deus. Eu aqui, Bispo Edson, seu irmão em Cristo, com a minha velha Bíblia, para que nós possamos refletir sobre a poderosa, maravilhosa, tremenda palavra de Deus nesta manhã. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Pois bem, hoje eu quero ir com você lá no início. Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: O Senhor disse a Caim: Por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não serás aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Escute isso. O Senhor disse a Caim, Deus falando com Caim. Deus percebe os sentimentos que estavam dentro de Caim. Deus sonda o interior de Caim e percebe que o ódio estava dominando a vida dele, a razão dele, as emoções dele, e já começava a gerar atitudes na vida dele. E Deus pergunta, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Ou seja, aquilo que está dentro de você já está vindo para fora. Já está sendo visível no seu rosto. Aí Deus pergunta para ele, outro questionamento. Se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, se você não pegar o caminho certo, não fizer da forma certa, será que não vai dar certo para você? Você acha mesmo que não vai funcionar? Vai insistir em tomar o caminho errado, em fazer da forma errada? E Deus continua dizendo, mas se não fizer, se não o fizer, fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta, ou seja, o diabo está espreitando, esperando só uma oportunidade, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, Deus está declarando que nós temos domínio sobre o pecado. Semana passada, atendendo um garoto em meu gabinete de diretor, eu decidi conversar um pouco com esse garoto por conta de toda a má fama que pairava sobre a vida dele. E toda uma situação, e de fato ele tinha feito muita coisa terrível. E eu decidi investir um tempo, não é gastar um tempo e não é perder um tempo, mas é investir um tempo e ouvir aquele jovem, fazer algumas provocações, tentar arrancar de dentro dele o que é que o tornava alguém tão maligno nas suas ações e atitudes. E ele começa a conversar comigo, a princípio com algumas barreiras, com fugas, com resistência, cheio de defesas, cheio de muralhas. E eu fui quebrando essas resistências, fui quebrando esta muralha, fui usando os meus exemplos, usando o meu testemunho de vida, do que eu passei também, até que eu consegui chegar no coração dele. E ele começa a desabafar. E ele diz assim para mim, um garoto de 15 anos. Olha, diretor, eu sei que eu já fiz mal para muita gente. Mas olha, dentro de mim tem um negócio tão terrível. Vai me dando um ódio. Um ódio. Eu olho para as pessoas, me dá um ódio tão terrível. E às vezes eu não consigo me controlar. Você consegue imaginar isso da boca de um adolescente de 15 anos? E ele começa a falar, e não é que ele é mau, não é que a sua índole é má. Mas a vida o foi ferindo, pessoas o feriram. Ele não soube lidar, não foi corrigido, não foi educado, não foi ensinado. Não aprendeu a lidar com os momentos de frustração. E muitas vezes nós agimos assim também como um adolescente inconsequente que não sabemos lidar com os nãos da vida, com os não de Deus. Não sabemos lidar com os momentos difíceis, de conflito, e às vezes começamos a odiar, a ficar com raiva, a gerar mágoa nos nossos corações, e isso está nos adoecendo.
E é isso que Deus fala para Caim: olha, o pecado está à sua porta. O pecado está à sua porta. Porque se nós não cuidarmos, queridos, nós não seremos diferentes deste jovem. Nós vamos ficar com raiva das pessoas, vamos nos sentir ofendidos pelas pessoas, pela forma que elas nos tratou. Porque, apesar de nós liberarmos perdão, a gente não consegue tirar da cabeça. Porque o maligno, o inferno, continua lançando seus dardos inflamados para nos fazer nos lembrar das ofensas. Porque o inferno quer que você fique se lembrando da ofensa. Você foi ofendido, você foi magoado, você tem razão, você não pode aceitar, você não pode deixar isso passar em branco, você não pode levar isso para casa, você tem que resolver isso. E o diabo vai trabalhando, vai minando o coração. E Deus olha para Caim e fala: por que você está assim? Olha o que está dentro de você. Olha a construção que está surgindo dentro de você. Não é uma construção do céu. É uma construção infernal e a qualquer momento ela vai derrubar toda a sua vida. Então nós muitas vezes somos assim. Eu já passei por isso, queridos. Eu já passei. Já fui ofendido, magoado, ouvi coisas que eu não merecia ter ouvido. Acusações que eu não precisava ter ouvido. Eu sei o que é isso. E o inferno faz isso porque ele quer nos desestabilizar. E apesar de eu ter liberado o perdão, às vezes eu deitava na cama e aqueles pensamentos vinham na minha mente me fazendo lembrar da ofensa que eu havia sofrido. E a gente fica remoendo. Passa o dia e nós estamos remoendo. Vem a noite, estamos remoendo. Vem outro dia, nós estamos remoendo. E o que o diabo quer, a tentação, é nos fazer assumir uma posição de vingança, de gerarmos juízo sobre a vida do outro, de sermos justiça sobre a vida do outro. E a Bíblia diz: não vingueis a vós mesmos, amados. Minha é a vingança, diz o Senhor, e eu a retribuirei. Mas nós queremos nos vingar, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. E por isso, estamos caindo na situação de Caim. Muitos têm morrido diante de Deus, têm abortado os planos de Deus, têm abortado os projetos de Deus, têm caído na zona de perigo e têm tombado na zona de perigo por não conseguir resistir a estes momentos. Então escute uma coisa: o ódio, a raiva, a mágoa, o rancor é uma zona de perigo. E nós não podemos ficar transitando por ela, acreditando que nós vamos sair ilesos só com a nossa própria força. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do poder da sua palavra. Nós precisamos da sua presença poderosa e da presença do seu Espírito Santo nas nossas vidas, senão nós cairemos. Deus alertou Caim sobre o perigo que ele corria em ficar nutrindo aquela raiva, a inveja, o ódio pelo seu irmão. Deus deu a ele a chance de sair daquela zona de perigo, mas Caim, infelizmente, não ouviu. Não deu ouvidos à voz de Deus. Mesmo sendo alertado, ele colocou em ação o que estava em seu coração e se tornou um assassino do seu irmão e carregou uma marca e uma maldição pelo resto da sua vida. E muitos estão carregando maldições por toda a sua vida, porque têm cedido na zona de risco aos desejos e aos impulsos do coração doente. Pai, que nesta manhã os nossos corações sejam depositados aos seus pés, que os nossos corações sejam rendidos ao teu Espírito, que os nossos corações sejam derramados diante de ti,
Sonda os nossos corações, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau, algo que nos contamina, que nos ameaça na tua presença. Dar-nos força, Senhor, sabedoria, condições físicas, espirituais, emocionais, para lidarmos com estas zonas de risco nas nossas vidas, ao ponto de podermos vencê-las e sairmos vitoriosos para a glória do teu nome. Assim eu oro a Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.